Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Antes de começarmos, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as novidades mais quentes do Flamengo, desde os bastidores até os próximos desafios dentro de campo. O nosso Mengão está pronto para enfrentar as próximas batalhas? Quais são as expectativas da nação? Fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza de que você não vai querer perder nenhum detalhe. Agora, quero saber de vocês. Qual contratação vocês acham que o Flamengo deveria fazer na próxima janela de transferências? Deixe a sua opinião nos comentários, porque aqui, a voz da nação é o que mais importa. Mais uma final. Foi uma partida de muita pressão e dificuldade. Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo, deixando o time sem um atacante de referência. Enfrentamos todos os obstáculos possíveis hoje. Mas dentro de campo, o Flamengo se mostrou eficiente. Conseguimos conter o ímpeto do Corinthians e resistir à pressão. Esse é o espírito rubro-negro. Lutar contra tudo e contra todos, superando os desafios em cada jogo. O Flamengo segurou o Corinthians. O que o Flamengo veio fazer aqui hoje? Veio para garantir a vaga na final. O objetivo não era jogar bonito, dar espetáculo ou golear o Corinthians, mas sim chegar à final. E o torcedor rubro-negro comemora: estamos na final. Esta é a terceira final seguida. Em 2022, fomos campeões contra o Corinthians. E em 2023, infelizmente, perdemos para o São Paulo. Mais uma vez, em 2024, chegamos à final da Copa do Brasil. E isso é extremamente importante, galera. Agora é o momento de focar, de prestar muita atenção. Serão 2 jogos decisivos contra o Atlético. 2 confrontos muito importantes. O que mais conta agora é a nossa união com o time. Vamos apoiar essa equipe, estar com eles nessa final. Eles vão precisar do nosso apoio mais do que nunca. Então, é isso, pessoal. Vamos com tudo rumo à final com o Flamengo. Estamos juntos nessa. Incrível, incrível, vou mostrar para vocês. A torcida rubro-negra está fazendo uma festa espetacular aqui em Itaquera, uma verdadeira celebração maravilhosa da nação flamenguista. E agora, pessoal, vou falar algo importante. Temos que nos unir e apoiar esse time. É hora de seguir juntos até a final. Vamos com tudo para a final, todos ao lado desse time. Mais um jogo no Maracanã. Confesso que estava extremamente nervoso para essa partida. De verdade. A tensão estava alta. Alguém mencionou aqui o Gerson. Sem palavras. A falta que ele faz para o time do Flamengo ficou evidente no jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Mas o que o Gerson jogou hoje? E o Wesley? Que partida fizeram esses dois? E o Léo Ortiz na zaga, impecável, não erra um passe, não falha na saída de bola. Não comete erros nas saídas de bola. E pela terceira vez consecutiva, o Flamengo está na final da Copa do Brasil. Essa classificação é muito importante. Como já mencionei, não vieram para fazer show nem para dar espetáculo. Veio aqui para quê? Para garantir a classificação. A torcida do Corinthians esteve presente em grande número e proporcionou uma festa linda, com muitos fogos de artifício e toda a sua energia. Apesar disso, dentro de campo, o Flamengo conseguiu conter as investidas do Corinthians. O jogo teve um momento difícil com a expulsão de um jogador, devido a um acidente entre Bruno Henrique e Mateuzinho. Foi apenas um incidente, sem intenção maliciosa por parte do Bruno Henrique. Infelizmente, situações assim acontecem, mas o Flamengo demonstrou sua capacidade de resistência. Ao perder Bruno Henrique, o time passou a atuar com um jogador a menos, mas soube lidar com a adversidade. Felipe Luiz retirou Gabigol do jogo e colocou Fabrício Bruno, formando uma defesa com 3 zagueiros. Os laterais foram liberados para avançar, e tanto Fabrício Bruno quanto Léo Pereira e Léo Ortiz desempenharam bem suas funções. Assim,
O time seguiu em frente. O Corinthians tentava, mas o Flamengo sempre recuperava na bola. E foi assim durante o jogo. O mais importante é que conseguimos o que precisávamos. Estamos classificados. Estamos na final. A imprensa vai reclamar muito. Amanhã, podem esperar uma grande lamentação. O Neto, hoje, vai ficar fora de si. Rodrigues Orlando oficial. Gerson garantiu essa classificação. Agora é seguir em frente. Vamos com tudo nessa Copa. Hoje foi de tirar o fôlego, não dá pra negar. Ufa, realmente, cara, foi muito tenso. Sério, foi pesado demais. Preciso reler isso. Sinceramente, estou até com dor de cabeça. Mas por que essa classificação foi tão importante para o Flamengo? Estamos vivos no Campeonato Brasileiro. O campeonato ainda não terminou para nós. Estamos a 8, 9 ou 10 pontos do líder com um jogo a menos. Não acabou. Vamos acreditar, pessoal. Na próxima semana, enfrentaremos o Juventude e, em seguida, o Internacional. Precisamos nos preparar bem para os 2 confrontos contra o Atlético MG. Vamos nos preparar para os 2 confrontos contra o Galo. Precisamos entrar em campo focados e com muita determinação. Em mais uma partida, o Flamengo falha em finalizar ao gol. Pelo amor de Deus, é o que diz Wagner Grusch Ferreira. Impressionante. O Felipe Luiz precisa encontrar uma solução para isso. Essa é uma situação que ele deve resolver. O Rossi é realmente um jogador decisivo, sem dúvida. Não sei há quanto tempo ele está enrolando no jogo. Ah, Flávio, meu amigo, é assim mesmo. É futebol. Se a situação fosse invertida, no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians estava na nossa frente, o Gandula esvaziava a bola e não a devolvia. Esses caras fizeram isso com a gente, fizeram. E tem um ditado que diz: Francisco, olha quem está aqui. É o Chico. A expressão que diz que o que acontece com Chico não se aplica ao Francisco, certo? Mas vamos falar sobre isso. É hora de celebrar essa classificação. Qual a sua opinião sobre o Gabigol? Ele ainda tem chance de se recuperar após mais uma partida decepcionante? Ô Vitor, como já mencionei, o Gabigol está passando por um momento complicado. Ele até se esforça, mas não consegue. Não dá certo. O melhor ato de Felipe Luiz hoje foi substituir Gabigol após a expulsão de Bruno Henrique. Essa troca foi muito acertada, já que Gabigol está passando por um momento ruim, uma fase complicada e não conseguiria desempenhar o mesmo papel que Fabrício Bruno fez durante a partida. Vou continuar lendo os comentários da galera. Incrível. O Flamengo se manifestou sobre a situação. Não dá para ficar calado. E não dá para ignorar isso. Pênalti totalmente absurdo que não foi marcado. Ayrton Lucas parece não saber fazer cruzamentos. Uma jogada aérea complicada. Que fase é essa? Ô flamengaço, eu não percebi esse pênalti. Que pênalti foi esse? Sério, não consegui ver. Se puder me explicar aqui no chat, eu vou conferir qual foi o lance. Foi aquele momento em que a mão foi mencionada? O que aconteceu exatamente? Eu realmente não consegui enxergar. Olha, eu não acreditei. Tentaram prejudicar o Flamengo de todas as formas. Mas o Mengão superou todas as dificuldades. Isso mesmo, Foot Drive. Enfrentaram tudo e todos. O Corinthians tentou alterar a data da partida e causar confusão. Sobre a situação do Hugo, é hora de resolver. Agora é para pagar. Primeiramente, salde os 500 mil e depois façam a compra dele. Quite os 500 mil e depois é só adquirir. A mídia de São Paulo comentou muitas besteiras antes da partida. Sabe por quê, Valdemir? Eles estavam menosprezando o Flamengo. Essa é a verdade. A imprensa paulista estava desmerecendo o Flamengo, realmente. Eles tratavam o Flamengo como se não tivesse importância, como se fosse um time qualquer, sem relevância. Essa é a situação. Foi um pênalti super claro. Que momento! Alguém pode me confirmar se realmente foi pênalti? E quase tive um infarto. Meu Deus, adoro o seu canal. Muito obrigado. Um abraço para toda a galera da Paraíba. Alguém pode me dizer no chat quando aconteceu esse pênalti para que eu possa relembrar? Flanáticos News. Confirmar se realmente foi pênalti? Vamos comentar sobre como o Gabigol é titular.
E o Alcaraz é reserva do Dela Cruz. Isso é inacreditável. Eu realmente acredito. Na escola. E ainda mantendo a porta aberta ao ajustar a equipe e posicionar o defensor. Se fosse o Tite, o time teria sido eliminado. Conecta com o universo virtual. Na minha opinião, o Felipe Luiz tinha plena consciência do que estava fazendo. Ele não agiu de forma ingênua naquela situação. Estava completamente ciente das suas ações. Precisamos atacar o Atlético Mineiro com tudo, sem hesitações. É a hora de tudo ou nada. É isso que estamos dizendo, PG Soluções? Temos que pressionar o Galo com força total. Precisamos fazer nossa parte. E mesmo com um jogador a menos, o Flamengo mostrou sua força. E lembrando, em 2022, o Flamengo eliminou o Corinthians. O time venceu a Libertadores ao derrotar o Corinthians e... agora também o eliminou da Copa do Brasil. Mais uma vez, né? Já dá para solicitar uma música, não é? Se eu fosse pedir, escolheria... Qual é mesmo o nome daquela música? Ah, sim. Hostil. Isso é em homenagem ao Mano Mateuzinho. E aí, Mano Mateuzinho? Na moral. Mateuzinho, deixa eu te falar uma... coisa, Mateuzinho. Você tentou copiar o Gabigol, não foi? Lembra quando o Flamengo perdeu para o Galo por 2-1 em 2022? E o Gabigol disse que eles vão conhecer o inferno? Você fez uma referência a isso ao dizer que o Flamengo iria encontrar um ambiente hostil. Mas a torcida do Corinthians não. Se deixou levar por suas palavras. É claro que os torcedores corintianos vieram aqui, fizeram a festa e estão de parabéns. Eles aproveitaram ao máximo a situação. Você não comprou a ideia, mas esqueceu que saiu do Flamengo quase sem custo. Você foi para o Corinthians e treinou lá mesmo sem ter um contrato, pois o Flamengo já não contava mais com você. Infelizmente, durante a partida, você acabou se machucando e teve que deixar o campo. O pênalti foi aquele que atingiu a mão, mas o VAR não intervenção. Aqui é o Flanaticos News, isso foi pênalti realmente o que bateu na mão e o VAR ignorou. Vamos fazer assim. Flanaticos News. Por que a diretoria do Flamengo não se dirige à CBF para protestar sobre esses erros de arbitragem? Ontem, o Flamengo até tentou, gravou um vídeo e tudo mais, mas no final, não teve muito efeito. Hoje ocorreu mais um erro. Então, é melhor respeitar o clube com a maior torcida do Brasil e do mundo. Isso aqui é Flamengo. Tchau, Corinthians. E não vai embora ainda. Volta aqui e me paga os 500 mil que você me deve. Faz o Pix amanhã, 500 mil reais. Não quero conversa, são 500 mil. Gabigol já era. É hora de colocar o nosso atacante sub-20, o camisa 9. Teve pênalti. A bola bateu na mão no chute do Gerson. Agora eu captei a mensagem. O Carrilho já está no Peru, Flazoeiro, sem o gesso, meu irmão. Naquela hora, o gesso realmente pegou os caras de surpresa. O gesso vai avançando na área e deixando todo mundo para trás. Cara, é absurdo. Camisa 9. Teve pênalti. A bola bateu na mão no chute do Gerson. Agora eu captei a mensagem. O Carrilho já está no Peru, Flanaticos, sem o gesso, meu irmão. Naquela hora, o Gerson realmente pegou os caras de surpresa. O Gerson vai avançando na área e deixando todo mundo para trás. Cara, é absurdo. Sinceramente, é absurdo. Na minha opinião, o Plata já merece uma posição como titular. Acredito que o Felipe Luiz deveria considerar jogar apenas com a Arrascaeta ou com o De La Cruz, e não mais com os dois juntos. A combinação dos dois está prejudicando o esquema do Flamengo. O time está enfrentando muitas dificuldades no meio de campo. Seria interessante tirar um deles e colocar o Alcaraz. Assim, quem sairia poderia ser o reserva imediato, caso precisássemos. Flanaticos News. Fala, nação rubro-negra. Estamos chegando perto de uma marca incrível. 1.100 inscritos no Flanaticos News. Mas para alcançarmos esse objetivo, precisamos da força de vocês. Se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever-se e faça parte dessa comunidade apaixonada pelo Mengão. Com o seu apoio, vamos continuar trazendo as últimas novidades, debates quentes e aquela resenha sobre tudo que rola no Flamengo.
Não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Juntos vamos bater essa meta e levar o Flanáticos News ainda mais longe. O jogo entre Neoquímica Arena chegou ao fim e o Flamengo avança para a pura final da Copa do Brasil. Esta é a terceira final consecutiva que o clube disputa na história da competição. O Flamengo, conhecido por sua forte tradição na Copa do Brasil, já participou de 10 finais ao todo, consolidando ainda mais sua presença na disputa. Em 2022, o Flamengo ganhou do São Paulo, mas em 2023 acabou perdendo, certo? Depois conseguiu se classificar para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Além disso, Mateuzinho, a Neoquímica Arena não é um território hostil para o Flamengo. Na maioria das vezes em que o Flamengo joga lá, na Arena Itaquera, é bom lembrar que eles têm um histórico favorável contra o Corinthians. Isso gera angústia para a torcida corintiana. Na maioria das vezes que o Flamengo visita aqui, sai com a vitória. Até agora, foram 5 triunfos do Flamengo, 5 do Corinthians e alguns empates, incluindo o de hoje, que terminou em 0-0. Houve uma expulsão. A atitude de Bruno Henrique foi imprudente, uma falta de cuidado inaceitável. Bruno Henrique cometeu uma imprudência inaceitável. Ele agiu de maneira imatura naquela jogada. Embora não devesse ter sido expulso daquela maneira, a decisão do árbitro Daronco foi correta. Ele também deveria ter expulsado Gustavo Henrique do Corinthians, mas Neoquímica Arena não são adversários hostis para o Flamengo. Você que tenta anular o Gabigol se comportou de forma semelhante a ele quando o Gabigol fez aquele comentário para o Hulk. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil ao vencer o Corinthians na final, demonstrando sua superioridade sobre o rival. Em 2019, sob o comando de Abel Braga, o Flamengo já havia imposto uma derrota ao Corinthians, e em 2022, com Dorival Júnior no comando, novamente eliminou o time paulista da Libertadores, vencendo por 2-0 em casa. Se o Flamengo tivesse jogado com todos os seus jogadores em campo, é provável que teria conquistado mais um título nesse período. O Flamengo alcançou um marco impressionante. São 10 finais na história da Copa do Brasil, estabelecendo um novo recorde. Este é o terceiro ano consecutivo que o Flamengo chega à final. Hoje, não houve espaço para erros. Todas as bolas estavam devidamente infladas, prontas para serem utilizadas pelos jogadores. É curioso pensar nisso, não é mesmo? E quanto ao Felipe Luís? Vou me referir a ele como Felipe Simeone, devido às circunstâncias do jogo. Que o Felipe Luís tomasse uma decisão e recuasse o time, substituindo o Gabigol. O Gabriel está sendo um a menos em campo, não dá para ignorar isso. Muitas pessoas comentam sem entender, porque se fosse o Pedro, ele sairia. Eu não acredito que o Pedro sairia, pois ele não prejudica o Flamengo. Atualmente, o Gabriel está sendo um a menos para o time. O Felipe Luís fez a escolha certa ao tirar o Gabriel. O jogo foi bem sucedido, pois o Corinthians teve muito poucas chances de gol. O Olímpico teve oportunidades muito limitadas. Foram realmente poucas. Criaram uma chance com o chute do Yuri aberto, mas o goleiro Agostinho Rossi fez uma defesa impressionante, Felipe Simeone. Além disso, o time apresentou variação no jogo, mostrando que pode atuar no ataque, mas também sabe se defender quando necessário. Cripo Luís teve um desempenho excelente hoje. Se o Corinthians não paga, o Flamengo fica na lista de devedores. Se o Corinthians não paga, o Flamengo se torna um problema de crédito. Se o Flamengo e o Corinthians não estão cumprindo com os pagamentos, o Flamengo se torna a Receita Federal. Vence quem quita suas obrigações em dia, quem faz isso de maneira correta, quem honra os salários e quem não tem problemas financeiros. E não há hostilidade contra o Flamengo aqui. O Flamengo frequentemente vem e causa derrotas ao Corinthians. Embora não tenha conquistado a vitória, conseguiu eliminar a equipe do Corinthians e avançou para ir à final da Copa do Brasil. O Bruno Henrique agiu de maneira bastante imprudente, e o Flamengo teve um gol anulado na primeira etapa. Acredito que a equipe teria chances de ganhar se estivesse com 11 jogadores em campo. O Bruno Henrique deve muito a Rossi e a todos os companheiros que se esforçaram ao seu lado. E em toda a nação rubro-negra, é evidente que os jogadores do Flamengo estão fisicamente exaustos,
tanto nas corridas quanto na entrega. O Wesley se destacou hoje, como ressaltou nosso amigo Marquinhos, mostrando sua dedicação ao Flamengo, assumindo a responsabilidade e se destacando na marcação. O Beijinho, na minha visão, teve uma boa participação na partida. Ele não vinha apresentando um bom desempenho e não estava sendo bem aproveitado, mas hoje se saiu melhor. O tempo parece voar. Como disse Albert Einstein, segundo a teoria da relatividade, o tempo é uma questão de percepção. Para nós, naqueles momentos, quando estávamos em vantagem, o relógio parecia parar. Dentro deste estádio do Corinthians, que é um verdadeiro fervor, a torcida se fez presente com fogos de artifício e muita energia. A torcida do Paris deu seu apoio, mas a do Flamengo também compareceu em grande número, lotando o setor visitante Olá. Com muita felicidade e alegria, estou aqui dentro da Neoquímica Arena, no estado de São Paulo, para celebrar a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil pela 3ª vez consecutiva. Sim, pela 3ª vez seguida. Isso mostra claramente qual é a prioridade do Flamengo, não é mesmo? A prioridade do clube é a Copa, e não à toa que e a 3º ano consecutivos. Não estou muito convencido de que isso seja o ideal. Deveríamos focar mais no Campeonato Brasileiro. Contudo, agora estamos na final da Copa do Brasil. Uma eliminação hoje significaria o fim da nossa temporada. Se isso acontecer, o Flamengo terá que vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro, mas também não pode deixar de lado a competição nacional, pois não há nada garantido, especialmente com o Atlético na disputa. É uma situação difícil. É algo que se assemelha a uma obra de arte. Não sei se serei campeão, mas estou torcendo para que isso aconteça. Essas são duas coisas distintas. Então, o Brasil Futebol, Mou Bandana, o Caras, é sobre o Rio e o Lusão, além do Jovem Arma. A situação está complicada. E o Neneca, que foi o foco das conversas durante toda a semana, hoje não está participando do jogo. O Flamengo não conseguiu atacar e não teve chance de se destacar. Houve uma cabeçada do Alexandro. É gratificante estarmos aqui e podermos realizar esse trabalho que traz prazer a todos vocês. Sobre o conteúdo que discutimos ontem, que situação é essa? É verdade, sabemos que o assunto é complicado, Marquinhos. O garoto está se comportando de forma muito ousada, tomando atitudes questionáveis. As decisões dele são difíceis de compreender, e o critério que ele utiliza é confuso. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal. Ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio.